Existem mais de 1000 episódios de One Piece, mas tudo começou de um jeito bem simples. Um garoto de chapéu de palha saindo de um barril e tendo um sonho gigantesco. Hoje nós vamos revisar todo o East Blue, a primeira grande etapa da jornada do Luffy. Eu sempre quis fazer isso. No caso, falar de One Piece de forma a pegar um arco e revisar ele de forma mais detalhada. Então, esse é o resumo definitivo do arco de East Blue. Bora! Tudo começou com um único homem, o pirata que conquistou tudo que o mundo poderia oferecer, e que, com um simples sorriso antes de morrer, mudou o destino do planeta. Gold Roger não deixou apenas um tesouro, ele deixou uma dúvida, uma promessa, um chamado para todos aqueles que sonham alto demais. E entre todas as pessoas havia um garoto, em uma vila esquecida, que um dia decidiu que iria se tornar o próximo rei dos piratas. Aqui a gente conhece o Luffy criança, onde ele come uma goiaba vencida, também conhecida como Gomu Gomu no Mi, Hito Hito no Mi modelo Nika, sem querer. E fiz isso de borracha. E após uma série de peripécias, Shanks perde um braço, um figurante é engolido por um peixe, e o Luffy decide que vai se tornar o rei dos piratas e herda o chapéu do Shanks, que na verdade era o chapéu do próprio Gold Roger. Anos depois, ele parte sozinho em um barco completamente despreparado, quase morrendo e sendo salvo após entrar em um barril, e por coincidência esse barril acaba velejando pelo mar até ser encontrado por um navio esse que tinha Kobe, que sonhava em ser um marinheiro. O primeiro inimigo já mostra o tom que vai ser o East Blue, e conhecemos Álvida, uma pirata escandalosa, mas perfeita para introduzir o Luffy socando todo mundo sem pensar duas vezes. Depois disso, o Luffy parte para buscar os membros da sua tripulação. E aqui temos a primeira vibe séria da jornada. Zoro está preso devido a uma punição injusta dada pelo filho do Capitão Morgan. A comida está pronta. Capitão Morgan esse que é basicamente um ditador com braço de machado. Luffy enxerga potencial em Zoro e decide que vai recrutar o cara na marra, libertando e derrotando Morgan e começando oficialmente o seu bando. E ainda dá uma moral pro Kobe, deixando o garoto na base da marinha, agora sem mais ditador bizonho. Esse é o momento em que o anime deixa bem claro, o Luffy muda a vida de todo mundo que passa pelo caminho dele. Pausa rápida, deixa o like e se inscreve aí, isso ajuda muito. Olha o tanto de gente que vê os vídeos e não se inscreve, talvez você não seja o rei dos piratas, quer dizer, não na prática tradicional, mas pode ser que nem o Luffy pra mim mudando o rumo do meu canal com uma ação bem simples como essa. Bora voltar pro vídeo. Aqui chegamos ao primeiro vilão marcante dessa primeira parte de One Piece, sendo ele Bug, o palhaço que explode tudo e tem uma Akuma no Mi bizarra. Aqui também conhecemos Nami, que é inicialmente uma inimiga, mas extremamente competente. Esse arco é importante porque apresenta a ideologia do Luffy. Ele protege suas decisões, mesmo que pareçam idiotas. Com isso, eu quero dizer que ele ajuda a galera da cidade, mesmo tendo chegando lá há pouco tempo, e principalmente porque ele vê um cachorro lá e vê a história do passado do cachorro e fica tipo, tenho que ajudar esse cachorro. É ênfase que o fato de que esse cachorro sozinho tem mais história do que Solo Leveling inteiro. E após mandarem o palhaço fazer cosplay de Equipe Rocket, eles recrutam a Nami e partem com sua nova companheira. Nessa vila encontramos o Usopp, um mentiroso de bom coração e herdeiro do atirador do bando do Shanks, que se chama Yasop. Durante esse arco temos a presença de um vilão conhecido como Kuro, onde ele tenta dar um golpe e roubar a riqueza de uma garota conhecida como Kaia e assassinar ela no processo. E o plano do vilão é tão bom quanto parece, um plano infalível. Ele decide se fantasiar de mordomo e ficar servindo a garota por 3 anos. Mas no dia que ele ia colocar o plano dele em prática, o Luffy vai lá e chega na hora certa e dá um soco tão forte no Kuro que ele fica com escoliose. Mas após derrotar esse vilão, que tem milhões de planos, mas nenhum dá certo, temos dois momentos marcantes, que são o Usopp ganhando a confiança da galera e se juntando ao grupo, e o bando finalmente conquistando seu primeiro navio, o Going Merry, que foi um presente da Kaia. Esse arco é um tanto quanto caótico, mas vamos lá. Eles encontram um restaurante marinho onde conhecem Sandy, o cozinheiro. Depois disso, aparece Don Krieg, que tinha acabado de voltar da Grand Line com o rabo entre as pernas, e queria usar esse navio-restaurante como nova base pra ele e seus tripulantes, porque também tava geral morrendo de fome. Nisso daí, o Zoro quase morre lutando contra o Mihawk, a.k.a. o espadachim mais forte do mundo, responsável por afundar os navios do Don Krieg dentro da Grand Line, e veio lá da Grand Line só perseguir os caras até essa ilha só pra terminar o serviço. Mas desistiu depois de bater no Zoro e criar a maior promessa de um espadachim. Seria um dia tirar um X1 com o Mihawk sem sopa. O Sanji tem seu passado revelado com o seu mentor Zeff, onde no anime é tocante, mas no mangá foi tão pesado que tiveram até que censurar quando foram adaptar. E por fim, o Luffy bate no Don Krieg, mesmo com ele tendo trilhões de engenhocas, e eles recrutam o Sanji pro grupo. E aí vemos o maior gancho que tivemos até agora. Porque, literalmente, quando esse arco está acabando, acontece que a Nami rouba o Going Merry e deixa todo mundo surpreso ali.
Inclusive, eu esqueci de comentar antes, mas antes deles irem pro Baratie, eles se encontram com os amigos do Zoro e tal, sendo o Johnny e Osako. Eles não são tão importantes, mas fica de menção aos top caçadores de piratas, depois que o Zoro virou pirata, claro. E esse conceito aí de caçador de pirata foi bem abandonado, hein? Inclusive, essa parada caberia muito no meu vídeo de conceitos abandonados. Fica a recomendação. Seguindo a Nami, eles acabam indo parar na ilha onde ela cresceu. Lá eles descobrem que já fazem anos que essa ilha está sendo dominada por homens peixe, sendo o líder deles, Arlong, que chantageava a Nami ali pra trazer dinheiro pra ele, criando uma promessa de que assim, se ela juntar dinheiro suficiente, talvez um dia ele devolva a ilha pra ela. Entendendo o motivo da traição, o Luffy decide que vai ajudar e temos uma cena marcante ali onde a Nami pede ajuda pra ele e o Luffy se prontifica a descer o cacete no Arlong. Pausa pra cena da caminhada deles irem em direção à base do peixão. Luffy destrói o quartel-general inteiro do Arlong e liberta a Nami de mais de uma década de opressão. Esse é o arco onde separa o momento onde eles deixam de ser apenas um grupo e se tornam família. E esse é o último local onde eles passam antes de entrar na Grand Line. O bando passa na cidade onde o Gold Roger foi executado, há anos atrás. Esse arco é um pouco bagunçado, assim como foi ali no Baratie, mas vou dar uma resumida. O Smoker, um capitão da marinha que tem uma fruta da fumaça que o permite ficar intocável, fica perseguindo o Luffy de um lado pro outro na cidade. Luffy quase morre por uma armadilha feita pelo Bug e o Palhaço em parceria com a Álvida, que comeu uma fruta que deixa ela magra. Mas o mais importante é que o Luffy é salvo de última hora por causa de um relâmpago misterioso. E após eles verem o local onde o Roger morreu e terem que literalmente meter o pé fugindo da marinha o mais rápido possível, temos um encerramento perfeito. A sensação de nós estamos só começando, tendo em vista que é deixado bem claro que lá dentro da Grand Line as coisas são muito mais estranhas e perigosas. E assim, o East Blue fecha com um tom de aventura absoluta que está por vir. Nem imagino como deve ter sido na época as pessoas que acompanharam a obra vendo esse começo de jornada. Mas enfim, se você curtiu esse vídeo, deixa o like e comenta se gostaria que eu fizesse algo como esse vídeo, só que para outros arcos de One Piece. Um agradecimento aos membros aqui do canal, a Lani, o Scope e o Venion. Se quiser ser como eles e apoiar meus projetos aqui no YouTube, considere se tornar um membro. No demais é isso, eu sou o Solar, tchau.